What a tremendous sight Que bela to look visão out at this é poder olhar a todos vocês nesse centro de filled conferências to capacity que está and completamente think of repleta. the buildings all over the E world também pensar em vários filled edifícios em with the todo o mundo que priesthood. estão reunidos com todos os Probably this portadores is do the sacerdócio. largest Talvez esta seja a maior gathering reunião of the priesthood do in the sacerdócio history of the na church. toda a história da I would igreja. imagine that would be true Eu because posso of knowing acreditar que isso every seja year. verdadeira, porque nós My estamos first crescendo a brush cada with the ano. priesthood was when I was baptized. Quando eu fui batizado, eu tive uma experiência, uma grande impressão I junto was com o baptized sacerdócio. in an irrigation canal Eu fui batizado em um in a canal little de town of irrigação Oakley, Idaho. em uma cidadezinha no We had estado on de our Idaho. bib swimming suits, Nós which consisted estávamos of bib com overalls nossas with the roupas legs de cut natação, que so eram you wouldn't sink bem and diferentes the do que eram hoje à noite, holes cut in hoje the como nós pockets. temos em nossos dias. Eram como calças e That was our camisas que nós swimming suit. temos. We had never seen a swimming suit made E out nós of nunca knit mais vimos other fabrics. um material feito como Our era swimming naquela suit época. was overalls with holes enough E eram cut como um so you macacão wouldn't que sink. nós podemos ter hoje em dia e evitava que a I was with pessoa my totalmente friends fosse on the bank of se that afogasse. irrigation canal. Então nós estávamos My naquele father canal came out e of meu the pai front door veio meeting house with his counselors com os seus that were conselheiros, carrying que a ele era o chair. bispo naquela And época. they put the chair by the Então eles side of colocaram the a irrigation ditch. cadeira ao lado do rio. And my father said, E meu pai David, disse: come on David, over here. vem We're até going to aqui, baptize nós you. iremos te batizar. This was my first experience Essa foi a minha with the primeira priesthood. experiência com o Right over the sacerdócio. canal and Lá swam naquele over on the other canal. side, shivering. It was in September and a E little isso foi em cold, and setembro e já young estava um boys pouco get frio. goose pimples, you know, when you only have have bib overalls on. And my father got E meu down pai, into the então, canal. me trouxe até esse local, como eu me lembro hoje. Didn't take his shoes or Ele não change tirava anything, seus he sapatos, just não got down trocava in his nada. Ele regular entrava com clothes. as suas roupas regulares, como ele havia Showed me chegado how até to lá. hold my hands E ele and be ensinou como eu baptized. deveria manter as minhas mãos, After e I came então up ele me out of the batizou. water, E quando eu saí we da both água, crawled up on the bank of the nós canal. caminhamos novamente I até sat in the o chair. canal. Eu sentei-me novamente na They put their cadeira. hands on E my eles head colocaram and então confirmed suas me a mãos member sobre of minha the church. cabeça e me confirmaram então And um after membro da that, I igreja. dove in the canal and went over on the other side to Então eu join fui my até o outro friends. lado do canal para se reunir com os meus But amigos. that was my first brush with the priesthood. Então essa foi a minha primeira I would experiência remind com you o that sacerdócio que eu me lembro. priesthood Eu sei que o is the sacerdócio power é o and poder authority e a of autoridade God de Deus, delegated to man. delegado aos homens. Let me say that again. Deixa eu falar isso The novamente. priesthood O is sacerdócio the é power o and poder e a authority of autoridade God de Deus, delegated to delegado man. aos homens. And here in these E assemblies aqui, we have nesta reunião que tonight nós estamos with the tendo nessa priesthood, noite, com todo o we have sacerdócio da those who igreja, hold the nós Aaronic temos priesthood, todos the aqueles lesser que priesthood, possuem e and portam then o the sacerdócio Melchizedek menor, ou o priesthood, the sacerdócio de higher Arônico, priesthood. ou o sacerdócio maior, Isn't ou o it sacerdócio interesting de to Melquisedeque. visualize E podemos how the também entender Lord como o Senhor and his heavenly Father in e o setting Pai up the plan Celestial of salvation têm criado e worked it organizado out esse so plano de that salvação men could para que os be homens worthy possam enough se tornar and dignos could o be honored suficiente to hold the e priesthood serem and to join in ordenados the e honrados large com o army sacerdócio de as Melquisedeque, necessary to bring about para trazer the eternal purposes of our heavenly os Father, propósitos eternos do to nosso bring Pai about Celestial, the immortality and que é eternal trazer a life of man, imortalidade e a vida eterna ao mankind, homem, everyone, para toda a humanidade, and para what a todas as group pessoas. that would entail. A few years after I Alguns had anos been baptized após que eu fui batizado, and becoming better acquainted with eu some of the comecei a duties of entender the um church, pouquinho mais sobre as responsabilidades da I was igreja. ordained to Então the eu fui Aaronic priesthood. ordenado ao sacerdócio arônico. But at that time, E naquela my época, father, who had meu pai, baptized me, que had havia died me in the batizado, meantime of a heart ele havia attack. morrido devido a um So the ataque do bishop coração. conferred the Aaronic Então o priesthood bispo upon me, me conferiu o sacerdócio arônico and ordained me e to the ordenou-me office of ao deacon. ofício de um diácono. And I remember that Eu me I had a lembro wonderful naquela feeling about that época as como he tive um sentimento tão pronounced that especial quando foi pronunciado
que nós conferimos o sacerdócio sobre você e te ordenamos ao ofício de um diácono. Então, eu tinha responsabilidades e eu seria responsável e teria que responder pelas coisas que eu faria a partir daquela época e as coisas que eu deveria fazer à medida que eu progredisse na vida. Mas com aquela ordenação, quando eu recebi o sacerdócio arônico, eu tive um sentimento especial, que agora eu era diferente. E que eu não poderia ser o mesmo com os amigos que não tinham sacerdócio, ou as pessoas do mundo que eu tivesse contato a partir daquela época. Mas agora vocês têm algumas responsabilidades, já que vocês estão aprendendo aos domingos, quando vocês vão na igreja, e quando nós se reuníamos no porão da capela, ou no sábado, quando íamos para limpar a capela. Então, nós colocávamos todo o carvão pronto para o domingo, e nós tínhamos responsabilidades a ser feitas naquela época, que era pertinente ao sacerdócio menor, que cuida das coisas temporais da igreja. Também nós coletávamos as ofertas de jejum e ajudávamos o bispo em todas as coisas que pudéssemos. E ele também nos ensinava muito sobre o sacerdócio arônico e sobre o ofício de diácono, e depois de mestre, e depois, como sabemos, sacerdote. Mas durante esse processo, parecia-me que eu não pensava bem que eu estava desenvolvendo um entendimento muito interessante da visão do trabalho que deveria ser feito. E eu, pessoalmente, tinha uma grande responsabilidade, mesmo sendo um jovem de uma cidadezinha pequena, mas era algo muito importante. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai faleceu. E no seu funeral, eu estava muito sensibilizado quando as pessoas estavam falando quão grande homem ele era. E no cemitério, quando eles estavam colocando o caixão para baixo para ser enterrado, e eles estavam então jogando terra sobre o caixão, eu estava ali observando esse processo. E ele era o meu herói. E eu estava pensando, o que aconteceria para mim que havia perdido meu pai naquela época? Mas eu vi bons homens exercitando o sacerdócio para ajudar aquele homem que o havia liderado no passado. E eu vi muitos homens colocando dinheiro, notas de $5 nas mãos de minha mãe, para ajudar com as despesas. E ela disse, não, guarde, porque vocês precisarão disso mais tarde. Então, durante esse processo do sacerdócio, eu gostaria de declarar a todos vocês que estão reunidos aqui hoje, e o sacerdócio arônico e também o sacerdócio de Melquisedeque, é muito importante a sabedoria do Pai Celestial. Como o sacerdócio menor, nós podemos aprender as coisas temporais da igreja. Nós temos responsabilidades temporais. Nós aprendemos de maneiras humildes e simples as coisas que precisam ser feitas, que nos ensinam um pouco mais sobre o serviço, que nos ensinam a sermos obedientes e nos ensinam a obedecermos os mandamentos do Senhor. E isso é tudo preparatório, nos preparando então para um dia que possamos avançar para recebermos o sacerdócio de Melquisedeque e toda a glória que vem junto com o recebimento deste sacerdócio. Então, os anos do sacerdócio arônico foram anos muito interessantes em minha vida.
Eu estava sempre aprendendo coisas novas. E estava aprendendo novos conceitos e sentimentos sobre responsabilidades que pertencem ao Evangelho em todo o mundo. Mas durante esse processo, nós aprendemos a estarmos juntos com outras pessoas e tínhamos às vezes o sentimento que as pessoas não nos aceitariam porque nós teríamos um padrão mais elevado ou coisas que nós não faríamos ou que tínhamos a palavra de sabedoria que nos ajuda a viver uma vida mais saudável. E o tipo de vida que nós vivíamos era algo que nos levava a nos tornarmos mais maduros na vida e nos ajudava também a termos nossa moral mais elevada, o nosso modo de viver mais elevado, como o mundo gostaria que tivéssemos, como parte das coisas que tínhamos. Mas durante esse processo, eu descobri que se vivermos da maneira que nós deveríamos viver, as pessoas também poderiam perceber. E quando eles assim percebessem que eles não precisam levar avante fumar ou beber, ou drogas, ou coisas que afetam o mundo, mas é algo importante em sua vida. Mas o fato de vocês não fazerem essas coisas tem uma grande influência na vida de outras pessoas. E isso o prepara para o casamento no templo. E eu me lembro muito bem, essa é a conferência de número 173 da igreja. Minha esposa e eu temos nos casado há 73 anos. E então, no ano que nos casamos, a igreja estava comemorando o seu 100º aniversário. Mas como eu me lembro, quando eu estava lá segurando as mãos dela em cima do altar e segurando a mão e escutando as palavras daquela cerimônia de selamento, eu tive um sentimento especial em meu coração, não apenas da natureza sagrada, mas também da responsabilidade que eu teria, ou que eu deveria ter, com ela e com as crianças que teríamos, e depois com os nossos netos e com as gerações que viriam a partir daquela data. E nós deveríamos, então, ser um exemplo para todas essas pessoas e vivermos de um modo a honrar o sacerdócio. Mas hoje, aqui, nesta noite, nós estamos reunidos como portadores do sacerdócio. Só pense na responsabilidade que cada um de nós temos. Como nós pensamos, o que tem que acontecer neste mundo, provavelmente. Algumas coisas que talvez vocês ainda não saibam que vai acontecer ainda, talvez depois que essa guerra termine, que as coisas possam voltar ao normal. Mas tem muita coisa a ser feita. Mas nós devemos ser dignos e sermos dignos portadores do sacerdócio para podermos, então, fazer as coisas que temos que fazer, que devem ser feitas. Depois que a igreja continue indo avante, de uma maneira que nunca foi vista antes. E isto realmente acontecerá. Alguns anos atrás, quando eu estava crescendo, eu estava na Marinha. Eu recebi ordens para ir até Pearl Harbor, no Havaí. E quando nós estávamos indo para lá, nós estávamos indo num pequeno avião
para Pearl Harbor. Então, minha família me levou até um parque que tem em São Francisco. E foi lá que eu peguei o avião, um dos aviões que existiam naquela época. E quando estava a bordo daquele avião, alguns oficiais médicos estavam lá para ajudar, porque a batalha que estava acontecendo lá. Então, eu tinha que dormir num saco de dormir, naquele mesmo avião. Então, eu comecei a escutar o barulho do avião começar. E depois ele começou a subir e ele começou a voar sobre São Francisco. Então, estávamos indo para o Pacífico. Então, naquele avião que estava lá. E eu não poderia dormir. E eu podia ver tudo o que acontecia naquele avião. E eu estava vendo até um fogo vindo daquele avião. E eu estava com medo de falar para as pessoas, mas eu pude dormir. Eu fiquei pensando sobre a minha própria vida, sobre tudo as oportunidades que eu tinha tido em minha vida e as responsabilidades que teriam comigo como um portador do sacerdócio de Melquisedeque, e que eu deveria ser um exemplo, e que eu deveria viver o melhor modo possível para cumprir assim os chamados que poderiam vir até mim. Mas naquela noite que eu não conseguia dormir, eu comecei a fazer uma lista das coisas que eu deveria melhorar, as minhas atitudes, tudo que tinha a ver com responsabilidades na igreja, que eu poderia até receber ou até o que eu tinha recebido até aquela época. E eu pensei se eu estava fazendo tudo através do meu coração, poder, mente e força. E as bênçãos que eu poderia receber como um portador do sacerdócio. E o que seria esperado de mim. E naquela noite, eu pude dormir muito pouco. E naquela noite eu agradeci ao Senhor pelas suas bênçãos a mim. E por tudo que Ele tem feito, e por todas as oportunidades que Ele teve. E eu sempre serei grato e sempre viverei o Evangelho na sua plenitude, para que eu possa fazer de tudo com todo o meu coração. Poder, mente e força. Para que eu possa estar qualificado, então, para fazer as coisas que o Senhor espera que eu faça. Então, nessa noite que nós estamos todos unidos e falando sobre o sacerdócio, meus jovens do sacerdócio arônico, vivem do modo que vocês possam, a melhor maneira possível. Não façam coisas tolas, mas tenham em mente o que foi dado a vocês. E eu vou repetir novamente. O sacerdócio é o poder e autoridade delegado ao homem por Deus, por nosso Pai Celestial. A autoridade e a majestade de compreender. E eu presto meu testemunho para cada um de vocês, que essa obra é verdadeira. Sou grato por, mesmo com uma idade avançada, de poder estar aqui e prestar o meu testemunho sobre a veracidade desse Evangelho, como eu tenho testemunhado em todos os dias da minha vida, desde o dia do meu batismo até o dia presente. Eu amo o Senhor, eu amo o Pai Celestial e a sua obra, e eu presto testemunho da veracidade desse trabalho a todos vocês, líderes do sacerdócio, porque todos nós somos diferentes. E vocês não foram criados para serem iguais, mas vocês portam o sacerdócio de Deus e fizeram promessas e têm bênçãos e muito a se esperar de cada um de vocês. E devemos viver da melhor maneira possível essa obra verdadeira. Em nome de Jesus Cristo. Amém.